Porque o ser humano é cheio de problema. Todo mundo tem problema, mas tem pessoas que elas sabem como resolver, mas não querem resolver. Até tem a chance de ir numa igreja, outra, mas elas se apegam com o problema. Nós não temos que nos apegar com aquilo que não é de Deus. Tudo que não é de Deus nós temos que descartar em nome de Jesus. Nós não podemos, é por isso que Deus nos dá o discernimento, para que a gente possa entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Quando nós éramos do mundo, nós não tínhamos esse discernimento de discernir aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Mas quando a gente aprende a palavra de Deus, nós aprendemos com o Senhor Jesus, nós entendemos qual que é a vontade de Deus para a vida do ser humano, é que elas vivam em paz, elas tenham saúde, para que as famílias vivam em harmonia, e não brigando, não se querendo um destruir o outro. Quem é que faz essas divisões? Quem é que causa as discórdias dentro dos lares? Satanás. Ele quer ver as pessoas brigando, né? Ou até se matando. Isso para Satanás é uma alegria, mas isso entristece o coração do Pai. Entristece porque Deus Ele é o Criador da família. A família pertence a Deus. Por isso que Deus já deixou o casamento, para que nós possamos viver em uma sociedade que tem responsabilidades, é calma e sossegada, não vive naquela vida depravada. Deus deixou a família para isso, para ter ordem na sociedade, viver com ordem e decência. E aí, quando a pessoa não valoriza aquilo que Deus construiu na vida dela, o diabo vai fazer de tudo para destruir esse relacionamento, esta família que Deus uniu. A palavra de Deus diz que aquilo, quando nós estamos realizando um casamento, o que é que a palavra de Deus diz assim, ó? Aquilo que Deus une, não separe o homem. Deus uniu, só Ele tem o poder de separar. E mais ninguém. Ligou na terra, ligou nos céus, irmãos. Essa aliança está ligada. E Satanás vai deixar barato? Claro que não. Ele vai fazer de tudo para que esta pessoa haja na carne, para que esta aliança seja quebrada. E a maioria das vezes não vigiamos. A palavra de Deus diz que na soberba do homem, ou na ira do homem, não opera a justiça de Deus. É lógico, você vê que eu entrei abri essa janela aqui, mas não é nem isso que eu vou pregar sobre casamento. Mas Deus me abriu essa janela aqui para que a gente possa levantar um alerta. Quantos casamentos nesse momento estão por um fio? Porque não tem sabedoria, não sabe lidar com esta coisa, essa construção que Deus construiu na vida dele e dela. E aí vem o quê? Primeiro vem as desconfianças. Das desconfianças gera discussão. Da discussão vira briga, divisão, xingamentos. Tudo isso é pecado. O casamento não pode ser maculado por nada dessas coisas. O casamento não pode ter mancha. O casamento é santo.
Porque a família é santa e ela pertence a Deus. Eu sempre falo que para se entrar em um relacionamento, precisa conhecer a verdade. A chave que abre todas as portas para a vida do ser humano, tanto do solteiro como casado, para se libertar de qualquer situação. A chave que abre as portas para que tenhamos uma vida sossegada, está escrito lá em João 8,32. Ali é a chave que Deus entrega nas nossas mãos para abrir todas as portas da felicidade, da alegria e vivermos na sua presença em nome de Jesus. Qualquer dia desse nós vamos lá, mas não é isso que eu vou pregar hoje. O tema da nossa mensagem é: Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Esta é a mensagem forte, muito forte, desta noite. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Por que é que os irmãos acham que é luta para trazer uma pessoa para a igreja? Você convida 10 vezes, a pessoa sempre arruma uma desculpa para não vir para a igreja. Ela está cheia de problema. Ela tem problema até aqui. Está com uma depressão desgraçada, vive com medo. E ela até quer, mas chega no dia, ela diz, arruma uma desculpa. Não posso porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque eu preciso fazer isso, eu preciso cozinhar, sempre arruma uma desculpa. Mas isso é uma influência de Satanás, dos demônios na vida desta pessoa. Qual que é a função de Satanás? Não tem como fugir da verdade, irmãos. Ou eu creio na Bíblia, eu vou aprender a Bíblia para eu buscar entender a palavra de Deus, para me defender das garras, das astutas ciladas de Satanás, ou então eu vou viver atormentado para o resto da vida. A pessoa ela está depressiva, opressiva, tem tudo, doente, fisicamente, enferma espiritualmente, e dentro da igreja. E aí Jesus vem e diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade. Essa é a chave para nos libertar de toda e qualquer obra das trevas em nome de Jesus. É a palavra de Deus. Hoje as pessoas vivem cheias de problemas, tanto física como espiritual. Jesus diz: Satanás veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Ele não tem nenhuma outra função de fazer uma vírgula do que é bom. E nós sabemos que existe uma luta, não tem como. A gente está aqui para aprender a verdade. Não tem como combater as obras das trevas a não ser com a verdade. A verdade, ela desbanca todas as mentiras de Satanás, todas as astutas ciladas dele. Porque através da palavra de Deus nós nos tornamos robustos na fé. E quando você é firme e forte na fé, você resiste às tentações, resiste às ofertas de Satanás, você resiste às ciladas dele, às setas dele, você resiste. Quando você sente algo anormal, você já se levanta, bota a sua fé em ação e repreende o mal, repreende algo que nós sentimos que não está, tem algo que os ventos não está normal. E aí entra o quê? Vigiar. Mas para que eu possa ser vigilante, eu preciso ser uma pessoa que ora e medito na palavra de Deus constantemente. E também me consagro. São 3 passos que nós temos que dar: orar, nos consagrar e ler a palavra de Deus com frequência. Fazendo isso, nós somos fortes espiritualmente. Fazendo isso, nós somos
fortes, firmes na fé. A nossa fé vai estar sempre preparada para combater o bom combate e vencer em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? 1 João capítulo 3. Abra a sua Bíblia lá. Em nome de Jesus. Jesus, ele veio com uma missão: curar e libertar as pessoas que estão presas no cativeiro de Satanás. Essa missão Jesus veio com ela. Quando Jesus diz: eu vim para desfazer todas as obras do diabo, porque ele veio com esta missão, para tirar as pessoas do cativeiro. Você sabe o que é viver no cativeiro, irmãos? É não ter liberdade. A liberdade não é física, meu irmão. A pior prisão é a espiritual. Essa é a pior. E é essa prisão que as pessoas estão nesse exato momento. Presas, acorrentadas. Pessoas presas com a depressão que não quer falar com ninguém. Pessoas que não dormem à noite, oprimidas. Ela escuta vozes. Ela bota a cabeça para dormir no travesseiro, ela começa a ouvir voz, perturbadíssima. E Jesus falou: eu vim para isso, para tirar vocês desta prisão. São prisões, são correntes malignas, cadeias, que as pessoas estão presas. Presas espiritualmente, e através dessa prisão, todas as áreas delas são atingidas. Todas. Enquanto ela não sair deste cativeiro, e só quem tem o poder de tirar essas pessoas dessa condição se chama Jesus de Nazaré. Não existe outro meio para alguém se libertar de qualquer situação que ela esteja passando. Só Jesus tem o poder. E começa pela vida espiritual. E esta libertação, ela vem de dentro para fora. Quando ela abre o coração, para ela ouvir e falar: eu entendi que eu preciso do Senhor Jesus. Eu entendi que sem Jesus eu não consigo nada. E aí é onde ele entra em ação e ele liberta esta pessoa. Amém, irmãos? Aqui no 1 João capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus diz assim, ó: versículo 8: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Quem é o Filho de Deus? Jesus, sim ou não? Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para que ele se manifestou? Para desfazer as obras de quem mesmo? Jesus já se manifestou na minha e na sua vida. Nós não estamos presos mais ao pecado. Aqui quando João diz quem comete pecado é do diabo, ele está dizendo assim: quem se converteu não vive mais na prática contínua do pecado. Ele peca, mas não pecados conscientes. São pecados inconscientes que o crente comete todos os dias. Enquanto estivermos no corpo carnal, não tem como não cometer, não se pecar. Mas não é pecado para a morte. Mas nós temos agora o quê? Fomos libertos do pecado que nos mantinha preso na morte espiritual. Isso aí já fomos libertos. Agora nós estamos batalhando contra a nossa carne para nós errarmos menos. E nunca mais voltar às práticas do mundo a qual antes de nós nos convertermos a gente praticava. Por quê? Porque a gente agia segundo a carne. Hoje nós não agimos mais segundo a carne. Nós agimos hoje, o crente, ele age segundo o Espírito e não mais segundo a carne. E nós vivemos em uma luta, uma batalha espiritual. É tanto que o Paulo ele fala lá em Gálatas, que existe uma luta da carne contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está comigo, está com você.
para fazer com que nós vencemos a nossa carne, não venhamos voltar para as práticas de antes da conversão, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E Jesus, ele veio para isso, para desfazer todas as obras de Satanás. E quais são, pastor, as obras do diabo? Tudo que não provém de Deus é dos capeta dos infernos. Tanto doença física como doença espiritual. Tudo aquilo que vem para tirar a nossa paz, o nosso sossego. Você tem que estar atento e não aceitar na sua vida. Está incomodando? Meu irmão, pode ser uma dor de cabeça, uma dor na unha. Não aceite na sua vida. Mas pastor, mas a unha... Jesus já sofreu no meu e no seu lugar, irmãos. Jesus, ele já fez o que tinha que fazer por mim e por você. Conhecereis a verdade, é a chave, irmãos. Esse versículo é muito forte. Tem gente que fala por falar e nem conhece a Bíblia. Nós conhecemos uma pessoa muito famosa que ele não tirava isso da boca, mas ele falava, ele não conhece a verdade. Mas ele estava falando a verdade, sem ter o entendimento correto do que significa o João 8,32. João 8,32 é uma palavra muito poderosa. É uma chave que abre as portas da cura, da libertação, da salvação e de todas as áreas do ser humano. Um versículo que todo mundo conhece: conhecereis a verdade vos libertará. Não passa disso, não. A palavra, ela tem um poder tremendo. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida, é a palavra, é o verbo vivo, é Jesus. Quando a palavra ela vem, eu tenho que abrir o coração e falar: Espírito Santo, coloca a tua palavra, as vírgulas, se tiver mais vírgula, coloca tudo no meu coração. Eu não quero perder nada, não posso deixar nada passar que vem do Senhor, em nome de Jesus. No culto nós não podemos cochilar. Nós temos que ficar atento ao que o Espírito Santo está falando, porque cada palavra do Espírito Santo é um remédio para a nossa alma e para o nosso espírito e para o nosso físico, em nome de Jesus. É no momento que nem esse que o Espírito Santo está nos curando, está nos lavando. Aqui, ó, a lavagem da água com a palavra de Deus, em nome de Jesus. É nesse momento que ele está agindo, no momento dos louvores que ele está agindo, no momento da oração ele está agindo, em todos os momentos que nós fazemos aqui dentro da casa do tesouro, aqui no templo do Senhor, o Espírito Santo está agindo em todos os momentos nas nossas vidas, porque nós cremos, nós não duvidamos, ele está aqui. Quem enviou ele para ficar conosco foi o Senhor Jesus. Tem um texto aqui em 1 João, capítulo de número 1, versículo de 27. Que o João diz assim, que a unção que Deus nos deu fica conosco. E não precisamos que ninguém nos ensine. Aí tem um porém, irmãos. Eu já ouvi muito esta pregação de pessoas que se diz são famosas. E ele nunca explicou isso daqui. O que significa isso? Eu não preciso que ninguém me ensine, porque o Espírito... Abre lá, para eu não ficar só nas minhas palavras. Capítulo 1, versículo 27. Primeiro João, capítulo 1, versículo 27. Eu vou explicar para os irmãos o que significa isso. Talvez os irmãos também, que nem eu, fiquei muito tempo ouvindo isso, e depois que o Espírito Santo me deu discernimento. O que significa isso daqui? Porque dá a entender que eu não preciso que ninguém me ensine. Como é que se não tem quem empregue a verdade para mim, como é que eu vou aprender a verdade? Só eu lendo a Bíblia, eu preciso de alguém que me ensine para que o Espírito Santo me abra o entendimento e eu possa discernir aquilo que está na palavra de Deus, em nome de Jesus. Olha aqui o que o João escreve aqui, ó. 1 João
1 João capítulo 1, versículo 27. 1 João. Primeira João capítulo 1, capítulo 2, capítulo 2, versículo 27, capítulo 2, versículo 27. Amém? Agora tem ou não? Amém, irmãos. Olha lá. E a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensinar, não tem necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentirosa, e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. Deixa eu explicar isso daqui. Essa unção aqui, a palavra diz que Deus nos deu, não foi isso aqui? E a unção que vos recebeste dele, nós recebemos a unção dele, do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Que unção é essa? É o Espírito Santo que foi dado a cada um de nós, e esse Espírito Santo está comigo e com você todos os dias. Quando ele diz aqui que fica em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine, ele está dizendo, você que tem e recebeu o Espírito Santo, você não precisa e não deve e nunca aceite algo extra bíblico, alguém que venha acrescentar mais alguma coisa do que está na Bíblia. O que está além da Bíblia é extra, lança fora. Você só precisa do que está escrito aqui, ó, a palavra de Deus pura e genuína. Se alguém vir com blá 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 ou com outras, como é que eu posso falar? Outras doutrinas, que não é a palavra de Deus que está escrito na Bíblia, descarta. É isso que o Espírito Santo diz e nos ensina neste versículo aqui, que a maioria das pessoas não explica o que quer dizer isso daqui. Quando lê isso daqui, que ele diz aqui, a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, parece que a pessoa, quando se converteu, ninguém precisa mais ensinar. É isso que dá para entender para muitos. Mas não, nós não temos, na verdade, isso aqui deveria estar mais explicado. Mas se nós não formos buscarmos no Espírito Santo, nós não vamos entender. Isso aqui deveria estar mais explicado, mas não está explicado. Isso aqui é algo extra bíblico, que nós não devemos receber nenhum ensinamento fora da palavra de Deus, em nome de Jesus. Porque o que está na Bíblia é o que o Espírito Santo nos ensina, e é isso que nós precisamos, e não nada além do que está na palavra de Deus, em nome de Jesus. Era só para deixar os irmãos entendidos do que significa esse versículo aqui de João, 1 João capítulo 2, versículo 27. Amém, queridos? Glória a Deus. Mateus capítulo 13. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Evangelho de Mateus 13. Para isso o Filho de Deus é vindo, para desfazer as obras de Satanás. Glória a Deus. 13. Pega o versículo 36 ao 38. Aqui Jesus está explicando a parábola a parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa,
E chegaram ao pé dele e os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Jesus tinha falado uma parábola e eles não tinham entendido, os seus discípulos. Aí eles chegando em casa, eles falaram: Jesus, vem cá, a gente não entendeu muito bem o que o Senhor falou não, explica para nós essa parábola. Aí Jesus, ele respondeu e disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. Então o Filho do homem, o Espírito Santo, vamos usar o Espírito Santo aqui no lugar do Filho do homem. O Espírito Santo, ele só nos traz coisas boas da palavra de Deus. Por isso que nós não podemos aceitar nada fora da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O quanto é maravilhoso você aprender a verdade, porque ninguém te engana. Ninguém vem com palavras persuasivas, ou seja, tentando te persuadir para você crer em algo que não está escrito na Bíblia. É só filosofia. Lança isso fora, que isso aí não tem nenhuma raiz e não vai fazer nenhum bem para a nossa vida espiritual. O 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos de quem? Do maligno. O inimigo que semeou é quem mesmo? O diabo. Versículo 39. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado, 40, no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino todo o que causa escândalo e os que comete iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, e o reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, dentro da igreja, nós não estamos falando aqui da igreja, nós estamos falando de uma igreja universal, não é essa não, nós estamos falando de uma igreja universal. Dentro de todas as igrejas evangélicas existem os filhos do reino e os filhos do maligno. E aí eles usam o quê? Esses filhos do maligno para ser a semente, para causar divisão dentro das igrejas, causar discórdia, ciúmes, brigas, pelejas, um querendo um cargo ali, outro querendo o cargo aqui. O cara odeia o irmão ali do lado, fala mal do irmão. Existe dentro das igrejas, que tem muita gente, existe isso demais, porque eu fui testemunha disso. Você não vê, o amor de Deus não está nessas pessoas, estão ali como joio mesmo, para contaminar o trigo. Mas Jesus diz que não é para ninguém se incomodar com isso, porque se você tentar tirar o joio, você pode arrancar o trigo junto. Então deixa que Ele vai fazer essa separação na hora certa. Aí ele diz: quem tem ouvido, ouça. Fique atento, vigie. Percebeu? Ore por esta pessoa. Não fale mal dela, não critique ela. Ore a Deus, entregue nas mãos do Senhor. Porque uma palavra mal colocada pode ser que não saia só um da igreja, saia um monte. Porque quando Deus faz é bem feito, quando o homem faz sempre vai ter uma falha, e o inimigo vai usar essa falha para tentar minar a fé de outros. Então, o nosso papel é orar, entregar nas mãos do Senhor e ficar atento e vigilantes em nome de Jesus. Amém, irmãos? Temos que ser homens e mulheres de oração, queridos. Nós temos que orar para não ficar olhando para o erro de ninguém. Todos nós estamos sujeitos a falhas, a erro. Nós temos que ter muito amor no coração, para não apontar o erro, para não julgar ninguém. O nosso papel é olhar para nós
e não olhar para o erro dos outros. Quando nós apontamos para a frente, nós temos um dedo apontado para nós. Então nós temos que ser essas pessoas que nem Jesus fala lá na parábola no Sermão da Montanha, lá em Mateus 5. Temos que ser pacificadores. Temos que ser essas pessoas pacificadoras, né, que sempre está ali com a palavra para trazer paz, harmonia, para unir e nunca para separar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se temos o amor de Deus nos renovado nos nossos corações, nós vamos ser misericordiosos, que nem ele também fala nessa mesmo sermão. Temos que ser misericordiosos e lembrar da misericórdia que Deus teve por nós. Nós temos que ter misericórdia com os outros também, em nome de Jesus. Sabemos que somos humanos, como todos são humanos, estão sujeitos a falhas. Nós não somos super crentes e nós não julgamos ninguém. Nós temos que amar a todos, só não podemos pactuar com o erro de ninguém. Temos que ser imparciais com o erro de quem quer que seja, mas não criticar. O nosso papel é orar em nome de Jesus. Não posso concordar. Se eu tenho a chance, vou trazer o irmão e vou conversar, ou seja, quem for, mas com muita sabedoria e muito amor e misericórdia no nosso coração. Assim como Deus teve misericórdia de nós, nós temos que ter misericórdia de todos, em nome de Jesus. E nunca acusar, irmãos. Jamais. Deus não nos colocou como juiz de ninguém. Amém, amados? Temos que pedir a Deus: Deus, aumenta o amor do meu coração. Eu preciso ser uma pessoa pacificadora e não aquela pessoa que causa divisão, causa briga, contenda, né? Aquele tipo de crente que não se converteu, bateu, levou, né? O irmão às vezes olhou com tanto amor e ternura, já acha que ali, aquele olhar já foi um olhar talvez discriminatório, e no coração de quem é crente de verdade, não pode ter essas coisas, porque são sementes que o inimigo planta no coração daquelas pessoas que não estão firmes na fé, para tentar minar a fé de outras pessoas. Então o nosso papel não é criticar, não é falar mal, não é apontar. O nosso papel é agir, assim como Jesus agiu na nossa vida, com amor, mansidão, ser essas pessoas pacificadoras, né? E não aquele que espalha. Nós somos chamados para ajuntar, para somar e não para espalhar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Só para nós encerrarmos, para dizer que eu não estou me alongando muito, já me alongando um pouquinho, mas até que não estou muito atrasado. E nós encerramos aqui em João capítulo 8, versículo 44. Evangelho de João 8, 44. E já vamos orar em nome de Jesus. João 8, 44, já estou achando aqui. Glória a Deus. Aqui Jesus estava em um sermão, e aqui ele estava falando o seguinte: ele estava aqui dando um discurso sobre a sua missão, e aqui ele fala para aqueles fariseus o seguinte: vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aí ele diz: porque digo a verdade, não me credes. Jesus aqui estava falando para aquelas pessoas que estavam contestando a verdade. Aí Jesus, eles falando que o pai dele era Moisés, vocês falam: o pai de vocês não é Moisés, vocês têm por pai o diabo. Jesus ali, ele desbancou aqueles fariseus hipócritas, né, para falar na lata: o pai de vocês é Satanás, porque ele é mentiroso. Então é isso, nós precisamos ficar atentos, porque nós não temos que agir que nem o mundo age. Diante de qualquer situação, fique com a verdade, fale a verdade, doa a quem doer,
seja verdadeiro em tudo que você faz, você fala em nome de Jesus. Porque aquele que mente, Jesus afirma, não é filho de Deus. Então, nós temos que ser verdadeiro em tudo que nós fazemos e falamos em nome de Jesus. Se fizermos isso, estamos fazendo a vontade de Deus. No momento das nossas orações, com certeza Deus vai nos ouvir e responder em nome de Jesus. Porque nós somos verdadeiros. E quando somos verdadeiros em tudo que falamos e fazemos, a nossa oração, quando sair da nossa boca, ela vem do coração. E Deus vai ouvir e responder, que nem Ele vai ouvir agora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche a sua Bíblia e vamos